Boa tarde, meus irmãos, e bem-vindos ao nosso culto vespertino. Depois de um dia de muita atividade da nossa igreja, nós podemos estar juntos novamente. Realmente foi um dia cheio. Às 10 da manhã, os nossos pequeninos tiveram um culto infantil. Depois, às 11h30, tivemos o nosso culto. Às 4 da tarde, a nossa reunião de oração e depois as nossas classes de escola dominical. Foi um dia cheio, apesar das distâncias, apesar da diferença que é fazermos isto desta maneira, mas podemos estar juntos de alguma forma, partilhar a palavra do Senhor, louvar juntos. E mais uma vez nós queremos fazer isto no fim deste dia. Agradecer ao Senhor pela bênção que a Igreja representa para as nossas vidas. Os irmãos não imaginam quantas pessoas nesta altura sentem-se tão sós, tão isoladas. E nós temos a bênção de poder participar desta família que se encontra praticamente todos os dias. Vamos começar agradecendo ao Senhor nos nossos corações, em oração silenciosa e aproveitando o nosso prelúdio instrumental. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol que me guia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol que me guia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso para viver. Eu me lanço nos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. E a graça e a paz do Senhor possa estar connosco e que realmente nós possamos estar presentes neste tempo de culto, mesmo que estejamos separados fisicamente.
É bom nós louvarmos ao Senhor pela realidade da Igreja. Nós vivemos um tempo difícil de pandemia e esta angústia que vai tomando conta do coração de muita gente. Para além do problema físico, que é esta virose, nós estamos a viver uma pandemia de problemas psicológicos. As pessoas estão tristes, estão ansiosas, crises de pânico, depressões a agravarem-se de uma forma generalizada no mundo inteiro e em todas as camadas sociais e de idade. Mas a Igreja do Senhor Jesus tem esta vantagem. Nós, como Igreja, nós temos irmãos e irmãs espalhados, somos uma família grande e o corpo de Cristo pode se abençoar nesta ocasião e permitir levar esta situação de uma forma diferente. E isto nós queremos agradecer ao Senhor e louvá-lo durante este culto. E nós vamos ler primeiro a palavra do Senhor quando o apóstolo Paulo usa a ilustração do corpo de Cristo e nos mostra que nós estamos unidos no Senhor em amor. Vamos ler a palavra que encontramos em 1 Coríntios capítulo 12 e também na carta aos Romanos capítulo 12. O irmão pode acompanhar aí em casa de acordo com aquilo que vai ver na projeção. Diz assim o texto: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não sejais sábios aos vossos olhos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Por isso o Senhor Jesus, naquela noite tão especial, em que Ele, de certo modo, se despediu dos seus discípulos. É claro que Ele ia voltar, mas Ele estava se despedindo porque Ele ia morrer. Ele ia dar a sua vida por nós na cruz. Ele orou e Ele pediu: Pai, faz com que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. E esta deve ser a nossa oração, que o Senhor faça de nós verdadeiramente corpo de Cristo, verdadeiramente unidos no Senhor, unidos pelo seu amor. Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus.
possamos neste momento dar as mãos, mas podemos dar os nossos corações, estar unidos em espírito. Não consigo cantar esse coro sem lembrar um episódio da nossa família, muito interessante, quando nós chegamos à Guiné e começamos a frequentar uma igreja, era a igreja central, bem no coração de Bissau. E este cântico, Pai faz-nos um, tinha sido aprendido há pouco tempo pela igreja, de maneira que estavam entusiasmados e cantavam-no todos os domingos. Às tantas, o Gabriel, e dizíamos que íamos à igreja, ele perguntávamos, Pá Fadudum, e realmente era Pá Fadudum, ou seja, era Pai faz-nos um. Era a ideia dele de que vamos para a igreja, é aquele sítio onde Pai faz-nos um. E é verdade que este possa ser o sentimento da igreja de Cristo. Não acontece por esforço pessoal, irmãos. Não somos nós que somos capazes de conseguir fazer isto. É a mudança que Cristo fez nos nossos corações. É a presença do Seu Espírito em nós que permite que isto aconteça. Por isso nós louvamos ao Senhor porque Ele transformou o nosso coração e nos capacita para esta unidade. Vamos cantá-la então, agradecer ao Senhor pela salvação, pela mudança em nós. Admirável na vida provei, pois Cristo minha alma salvou. Tenho a luz lá do céu que eu tanto busquei, pois Cristo minha alma salvou. Oh, Cristo minha alma salvou. Sim, Cristo minha alma salvou. Ali sobre a cruz foi que Cristo Jesus da morte minha alma salvou. Já deixei de trilhar as veredas do mal, pois Cristo minha alma salvou. E feliz eu desfruto o favor divinal, pois Cristo minha alma salvou. Oh, Cristo minha alma salvou. Sim, Cristo minha alma salvou. Mesmo ali sobre a cruz foi que Cristo Jesus da morte minha alma salvou. Sobre o vale da morte já brilha a luz, pois Cristo minha alma salvou. Eu avisto meu lar num porvir com Jesus, pois Cristo minha alma salvou. Oh, Cristo minha alma salvou. Sim, Cristo minha alma salvou. Mesmo ali sobre a cruz foi que Cristo Jesus da morte minha alma salvou. Nós te adoramos, Senhor, pela realidade da igreja. Te agradecemos porque, pela salvação que temos em Jesus, nós podemos fazer parte desta família. Não nos salvaste, Senhor, para andarmos sozinhos a vida cristã. O caminho já é estreito, ele já é apertado, ele já é difícil e louvado seja o Teu nome. Nós não caminhamos sozinhos, caminhamos com a Tua presença espiritual, caminhamos com o Teu Espírito dentro de nós, caminhamos com irmãos e irmãs que podem nos ajudar. Uns mais experientes, outros menos, mas juntos nós podemos fazer esta unidade especial por causa da Tua ação nos nossos corações. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor pela existência da igreja. Obrigado, Pai, pela nossa igreja, esta igreja local, a terceira igreja batista de Lisboa. Obrigado pela unidade que nós podemos ter. Obrigado pela bênção que os irmãos e irmãs são uns para os outros. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós recebemos, por participar desta comunidade. Que o Teu nome seja exaltado e que isto possa aquecer os nossos corações e fazer-nos ter entusiasmo em participar, em contribuir, em fazer a nossa parte para a unidade deste corpo. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Temos sempre motivos de oração. Nós queremos agradecer a Deus pelas suas bênçãos. Nossa comunidade tem
passado um tempo, podemos dizer, relativamente saudável. Claro que há irmãos que precisam das nossas orações, da nossa intercessão. Alguns irmãos estão a recuperar da virose e ainda estão a precisar do nosso apoio em oração. Há aqueles irmãos com patologias crónicas que necessitam da nossa intercessão. Os nossos pastores anciãos também requerem o nosso cuidado e a nossa lembrança constante, mas nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem nos abençoado com saúde. Também alguns irmãos da igreja começam a ser chamados para participar da vacinação, o que também é motivo de gratidão. Nós queremos pedir aos irmãos, no entretanto, que estejam a lembrar do nosso seminário. Nós levantamos durante esta semana passada a oferta para o nosso seminário, ainda está em tempo. Se o irmão ainda não... 1.000 euros, diz-nos o tesoureiro que nós já levantamos. Então, ainda estamos um bocadinho longe do alvo. Se o irmão quiser contribuir, ainda pode. Se for tocado no seu coração ao mandar a sua oferta, especifique que é para o seminário. É uma maneira de nós podermos abençoar. E vamos lembrar de interceder. Professores, alunos, direção, todos os seus ministérios. Também pela cantata que vamos ter na altura da festa, não é? Da ressurreição. No domingo da ressurreição, costuma-se chamar Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Isto é um processo que implica em batalha espiritual, irmãos. Há irmãos a gravar, vídeos a serem enviados, há muita coisa de tecnologia que precisa ser feita para que tudo possa estar em condições no dia. E nós sabemos que muitas vezes o inimigo trabalha nisto. Ele atrapalha, ele estraga os materiais, ele interrompe as transmissões, ele prejudica o trabalho. E vamos fazer a nossa parte orando para que no domingo da ressurreição nós possamos ter esta alegria de louvar ao Senhor e ter esta cantata tão bela, com uma mensagem tão profunda para nós e para todos aqueles que vão acompanhar. Também temos pedido aos irmãos orações pelos nossos missionários e em particular temos lembrado da Guiné. Na semana passada nós estivemos em oração específica pelo pastor Adulai. Ele agradece aos irmãos, ele diz que domingo a emissão correu muito bem e durante esta semana também. Tem havido também um trabalho feito através da rádio por aqueles que são líderes muçulmanos naquela cidade para falar mal, para criticar, não é? Para caluniar o trabalho que é feito pela Igreja Batista ali. E normalmente eles fazem este trabalho na quinta-feira e contam com a presença de vários líderes muçulmanos. Irmãos, a oração tem poder. Nós pedimos a proteção de Deus, nós oramos para que o Senhor intervisse. O que aconteceu foi que no domingo a transmissão feita pelo pastor Adulai correu muito bem e foi abençoada. E esta quinta-feira, quando o programa, que normalmente era feito para caluniar, foi feito, estavam a contar com vários indivíduos que iriam participar. Um faltou, outro faltou, não apareceu ninguém, não houve programa. Meus irmãos, vamos continuar a orar, é a nossa parte. Nós às vezes pensamos que a oração é uma coisa pequenina, irmãos, ela é poderosa, porque quando nós oramos, nós entramos no acesso àquilo que é o poder do nosso Deus, os recursos do Senhor. Então vamos ter este entusiasmo e esta alegria de poder interceder. E nesta hora nós vamos orar como igreja e vamos ser conduzidos pelo pastor Samuel. Deus e bom Pai, nós te queremos louvar e agradecer. Queremos engrandecer o Teu nome, reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas. Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. E nós te agradecemos, ó Pai Santo, pelas bênçãos que continuamos a receber. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus e por todas as bênçãos que advêm desta mesma salvação. Obrigado, ó Pai, pelo tempo de culto que te estamos a prestar, porque Tu és digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nós fomos criados para a Tua glória, ó Pai Santo, portanto, ajuda-nos a viver vidas que glorifiquem o Teu nome. Obrigado, ó Pai, pelo dia que já passamos, por todas as atividades que tiveram lugar. E terminando este dia, ó Pai, nós agradecemos a bênção de termos participado também em outros cultos e obrigado ao Pai Santo por toda a edificação que recebemos vinda da Tua Palavra. Agora queremos te agradecer também, Pai Santo, por todos os nossos irmãos que já recuperaram a sua saúde. Obrigado pelo tempo que estamos a passar como igreja, mas também como país, com os números, ó Pai, de pacientes a reduzir-se. E nós te agradecemos, ó Pai, e suplicamos que Tu continues a
orientar as autoridades, ó Pai, para tomar as medidas que contribuam também para a diminuição desta situação difícil. Obrigado por tudo aquilo que já foi alcançado, obrigado pela sabedoria, inteligência que tu dás àqueles que trabalharam na vacina e dá ao Pai também sabedoria aos políticos para fazerem chegar esta vacina a todos aqueles que precisam também. Nós te louvamos mais uma vez por pertencermos à tua família de fé e obrigado pela nossa igreja, obrigado pela família de fé, onde todos nos sentimos acolhidos e também apoiados pelos irmãos. Nós te agradecemos por essa bênção. Obrigado também por aquilo que estás a fazer, Pai, em todo o mundo, na evangelização daqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E em particular, ó Pai, nós te agradecemos também pelas notícias vindas da Guiné. Obrigado porque tu és um Deus que atende às orações do teu povo e que respondes também de uma forma extraordinária. Continua a usar o teu servo, o pastor Adulai, lá em Gabu, ó Pai Santo, que aquele ministério da expansão do Evangelho possa continuar e que ele seja mais e mais usado por ti. Tanto ele como todos aqueles que com ele colaboram. Ajuda aquele país, abençoa aquela nação e que Jesus Cristo possa ser conhecido, entronizado e a sua beleza também possa ser conhecida. Nós te agradecemos, ó Pai Santo, pela tua palavra que nos ensina sobre ti, que nos fala do teu amor para conosco. Por isso é que pedimos que nesta hora tu fales aos nossos corações enquanto usas o teu servo, pastor Joed, para transmitir esta mesma palavra. Obrigado, Pai Santo, pela igreja. Obrigado, Pai Santo, pelo sangue de Jesus. Obrigado pela transformação das nossas vidas. Obrigado pela salvação. Fala aos nossos corações. Que o Espírito Santo se mova no nosso meio, em cada família. Que abra as mentes de cada coração, de cada pessoa, de modo a escutar a tua palavra. Use o teu servo. Unge-o e fala o instrumento nas tuas mãos. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vestuário cristão. Qual é a roupa própria para um crente? E talvez alguns, ao ouvirem isto, pensem em primeiro lugar no tamanho da saia ou do vestido das nossas irmãs. Sim, é verdade. Há igrejas que têm pessoas que ficam à porta, diáconos, com uma medida própria para poder verificar se a irmã que está a chegar de saia ou de vestido pode entrar ou não. Não é a nossa realidade, não é a realidade da nossa igreja, mas algumas parece que fazem isto. A palavra do Senhor nos orienta sobre qual deve ser o vestuário cristão, irmãos, mas a preocupação desse vestuário é interior. A vestimenta correta para um crente tem a ver com o seu caráter, o caráter cristão. E Paulo está a falar sobre isto na carta aos Colossenses, capítulo 3. Nós estamos a ver este texto, começamos a meditar nele na semana passada e eu convido os irmãos a abrir novamente o texto. Capítulo 3, os versículos de 12 a 17. E nós vamos reler esta passagem e avançar um bocadinho na nossa meditação sobre ela. Diz assim, Colossenses 3, a partir do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esteja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, obrigado pela tua palavra e usa o teu Espírito para mostrar-nos aquilo que tu queres que nós entendamos e, sobretudo, aquilo que nós devemos praticar. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós meditamos no versículo 12 e verificamos que a classificação que Paulo faz destas pessoas, aqueles que se devem vestir desta maneira, devem ter este caráter,
não são todos, é aqueles que são eleitos de Deus, santos e amados. Vimos que estas 3 características são as características do povo de Deus do Antigo Testamento. Israel era o povo eleito, era o povo chamado para ser santo porque tinha sido amado por Deus de uma forma especial. E da mesma maneira a Igreja no Novo Testamento é designada pelas mesmas expressões que nós ouvimos falar do povo de Deus no Antigo Testamento. Então, o vestuário do crente, a forma de estar do crente era marcada por estas características que nós vimos no versículo 12. Avançamos então no versículo 13, tendo em conta esta base, ou seja, este vestuário, Paulo está a dizer aos crentes, e é muito interessante a expressão que ele usa, né? Ele diz, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A primeira coisa importante que nós percebemos aqui neste versículo, irmãos, é o seguinte. Aqui nós temos imperativos. Suportando-vos e perdoando-vos é colocado de maneira a ser uma ordem. Não é uma sugestão. Não é um conselho. Paulo não está a dar uma palavrinha assim suave, do tipo, olha, vejam lá, portem-se bem, aguentem-se lá um bocadinho uns aos outros. Não, não é isto, irmãos. Ele está a dar uma ordem como apóstolo de Cristo, inspirado pelo Senhor. Ele está a afirmar e a declarar à igreja, suportem-se, perdoem-se. Isto faz parte daquilo que é a vestimenta do crente. Se vocês estão tomados destas características, ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, então isto torna-se até relativamente fácil de acontecer. Irmãos, suportar e perdoar faz parte da vida. Todos nós. Seja na realidade familiar, seja na realidade do trabalho, seja no meio das nossas amizades, seja na realidade da igreja. Porque a verdade é que nós vivemos num contexto de relacionamentos em que muitas vezes vão acontecer agressões e ofensas. Por vezes nós podemos agredir ou ofender alguém. Às vezes o fazemos de forma propositada, mas muitas vezes podemos fazer sem perceber. Não era a nossa intenção. A pessoa tem circunstâncias e está a viver situações em que interpreta a nossa palavra, em que entende a nossa forma de agir, em que lê aquilo que nós dizemos de uma forma que não corresponde àquilo que nós transmitimos. Acontece, irmãos. E quando acontece, nós precisamos entender e ter a humildade suficiente de pedir perdão. Mesmo quando ofendemos ou magoamos alguém sem querer, a verdade é que a pessoa ficou magoada e nós devemos tentar resolver esta situação, conversar e poder lidar. Muitas vezes o problema foi a falta de comunicação. Por outro lado, nós também somos ofendidos. Nós também somos agredidos. E quando nós somos alvo de uma ofensa e de uma agressão que é algo que acaba por ser quase inevitável no meio dos relacionamentos, a resposta é uma opção nossa. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que nós podemos e devemos escolher a maneira como vamos reagir diante daqueles que nos maltratam. O Senhor Jesus falou de forma específica que quando há uma ofensa pessoal, uma ofensa direta feita à pessoa, ele falou sobre não é dar com as costas da mão no rosto, era uma ofensa direta, era uma agressão pessoal. Ele dizia, neste caso, perdoe. Está na sua mão perdoar. É uma coisa de pessoa para pessoa, você pode fazê-lo. Há outras situações que são públicas, que envolvem outras pessoas e outras situações, mas quando estamos a lidar com aquilo que é os nossos relacionamentos, a resposta do crente é uma escolha sua. Irmãos, nós não devemos abrir mão das nossas opções, da nossa escolha. Quando nós abrimos mão da nossa escolha, em termos de resposta àquilo que é a agressão de outro, nós estamos a dar à outra pessoa poder sobre nós. O outro pode me agredir, ele pode até fazê-lo propositadamente, ele pode dizer na minha cara coisas que são desagradáveis, coisas que inclusive podem não ser verdadeiras, pode ser calúnia, pode ser erro. E como é que eu vou reagir? A reação está na minha mão. Se eu reagir da mesma maneira, eu estou abrindo mão da minha vontade, eu estou abrindo mão do meu domínio, eu estou colocando a minha vida e a minha vontade na mão da outra pessoa para retribuir da mesma forma. Mas eu posso não fazer isto. Eu sou capacitado pelo Senhor para não fazer isto. Paulo estava a falar a crentes, vamos lembrar outra vez, irmãos. O versículo 13 vem depois do 12, não é? Ele está a falar para crentes que são eleitos de Deus. O Senhor os escolheu, os separou.
foram separados, tornados santos por aquilo que Jesus fez. São amados de Deus. Estas pessoas são pessoas que estão revestidas, não é? A sua indumentária é compaixão interior, é aquela disponibilidade para fazer o bem, é humildade, é mansidão, perseverante. Esta pessoa tem condições, certamente, de perdoar, tem condições de suportar. E isto vem, como sempre, por causa daquilo que Cristo fez em nós. No caso do crente, irmãos, o exemplo é sempre Jesus. Por isso Paulo vai dizer assim: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós olhamos para Jesus e sabemos que o Senhor Jesus foi capaz de perdoar no auge do sofrimento. Na cruz, no momento da tortura para a morte. Aquelas pessoas que o estavam a levar àquele sofrimento, para fazer com que o sofrimento ainda seja maior, do ponto de vista psicológico e espiritual, estão à beira da cruz, zombando de Jesus. Meus irmãos, como é difícil quando alguém zomba de nós e nós temos alguma capacidade ou autoridade ou força de responder. Quando alguém nos agride e nós temos todas as condições de retribuir. Como é difícil controlar. O Senhor Jesus abençoou aqueles que zombavam dele na cruz. E ele orou e pediu ao Pai: Pai, eles não têm consciência do que estão a fazer. São profundamente ignorantes na sua forma de estar. Tem misericórdia, Pai. E é muito interessante, irmãos, porque a palavra que é usada aqui no original para dar este conceito de perdão e de suportar o outro é a palavra carizomai, cuja base é a palavra caris, que é graça. Ou seja, este perdão é um perdão incondicional que não depende do outro. Não depende do outro merecer. O que ele está nos dizendo aqui é que nós devemos suportar e perdoar mesmo quando o outro não merece que isso seja feito. Porque foi isso que Jesus fez connosco. Quando ele nos perdoou, nós merecíamos o seu perdão. Nós tínhamos feito alguma coisa que nos colocava numa posição em que o Senhor pudesse olhar para nós e dizer: não, estes aqui são muito bons, muito bonitos, muito especiais, eu vou perdoá-los porque eles são. Não, irmãos, nós éramos pecadores, éramos rebeldes, estávamos contra o Senhor e todos nós sabemos o quanto o nosso coração pode ser mau e a capacidade que ele tem para o mal. Mas foi nessa circunstância e nessa condição que o Senhor nos perdoou. Então, o exemplo que é dado aqui é sempre um exemplo superior. O mundo tenta falar de uma tolerância e diz-nos a respeito da liberdade de expressão. É muito interessante porque cada vez há menos, não é? Os movimentos que às vezes até começam de forma interessante, tentando ajudar, não é, as minorias ou aqueles que estão em dificuldade, acabam por descambar muitas vezes na violência, na repreensão, na censura, que é o que estamos a ver hoje em dia. Sabem porquê? Porque não têm base. Porque estão a querer fazer estas coisas na capacidade humana. E a nossa natureza pecadora não consegue viver assim. É o crente alcançado pela graça, que recebeu a misericórdia do Senhor, permite que esta misericórdia encha o seu coração e então passa para o outro. Irmãos, a nossa compreensão do que Deus fez por nós deve nos quebrantar, deve nos humilhar, deve nos fazer perceber o tamanho daquilo que Deus fez por nós. Lembramos a parábola que Jesus contou, não é? O indivíduo tinha uma dívida gigantesca, brutal. Ele foi diante do rei, o rei olhou para ele no seu clamor, não é? De joelhos a pedir misericórdia. E o rei teve compaixão dele. Estás perdoado. O que é que devia ter acontecido com este indivíduo? Ele devia ter saído com o seu coração tão cheio do perdão do rei, que quando o outro veio ter com ele, com uma dívida pequena, esquece lá isso, mãe. Tens uma dívida, esquece lá isso, eu quero cá saber disso, não é? Acabei de ter uma dívida gigantesca perdoada, eu quero cá saber destas misérias, essa miserinha que tu dizes que me estás a dever. Mas não foi isso que aconteceu. Aquele indivíduo agarrou-se, não é? Há uma falso sentido de honra. Tu vais pagar a tua dívida. E o rei, então, diz a ele: servo malvado. Veja, irmãos, malvado. Quando nós seguramos as agressões que alguém nos faz e não somos capazes de perdoar, a classificação que Deus faz de nós é servos malvados. Perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também igualmente ter compaixão do teu companheiro?
É por isso que Jesus ensinou-nos a orar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Este perdão, segundo o Senhor Jesus, é um perdão marcado pela característica que vimos no versículo 12, da longanimidade. É um perdão perseverante, é um perdão paciente. Os irmãos também se lembram, não é? Pedro chegou para Jesus e ele achou que ele ia receber um grande elogio. Ele disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, Senhor. E Pedro pensou, Jesus ia olhar para ele: Pedro, finalmente, tu avançaste muito, homem. Estou mesmo orgulhoso de ti. Estás disponível para perdoar 7 vezes. Hein? Olha que a lei só pede 4, mas tu estás disponível para... Muito bem, Pedro, parabéns. Mas Jesus era desconcertante, não é? Então Jesus olhou para Pedro e disse assim: não te digo que até 7. Talvez só 3, Senhor. Não. Até 70 vezes 7. Aí o Pedro, coitado, ficou desarmado, não é? Jesus exagerou. Aliás, irmãos, Jesus, normalmente nas suas histórias e no seu ensino, ele fazia as coisas hiperbólicas justamente para poder passar a mensagem. Porque quando a coisa era tão gigantesca, tremia na base. Jesus não está mandando nós contarmos. Não é para nós andarmos com um caderninho com os nomes das pessoas. João, mais uma aqui. Mais uma aqui. Olha que já vais em 35, toma lá a nota. Não é isso, irmãos. Não é isso que ele está a dizer. Jesus está a dar-nos a noção de como este perdão é completo. Porque a ideia do 70 vezes 7 é esta. É para perdoar sempre. É para tu entenderes o tamanho do perdão de Deus e poderes estender aos outros. É curioso que Paulo sabia que as realidades da igreja eram estas. Ele usa esta expressão várias vezes. Por exemplo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, verso 1, ele já tinha dito: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Também escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 2, ele diz: com toda a humildade, mansidão, longanimidade, veja, as mesmas características do 12, ele diz: suportando-vos uns aos outros em amor. O pormenor importante neste versículo 13 é este dadozinho que vem aí, irmãos, não é? Se alguém tem motivo de queixa contra outro, ou seja, dá a entender claramente que há de facto culpa, ou seja, a queixa não é uma queixa sem razão. Houve de facto alguma ofensa, houve alguma agressão, há motivo. Se não houvesse motivo, se não houvesse uma razão para o perdão, não havia grandes necessidades de se fazer um apelo ao perdão. Irmãos, que não haja dúvida, a Igreja do Senhor Jesus é uma comunidade de pecadores. Pecadores salvos, regenerados. Mas todos nós falhamos e temos necessidade de perdão e de paciência da parte dos outros. E por isso, todos nós também devemos compreender e perceber aquilo que são as dificuldades do nosso irmão. Partilhamos com ele a salvação e a habitação do Espírito Santo. E o primeiro passo para sermos capazes de fazer a diferença no mundo é sermos marcados por esta capacidade que o Senhor nos dá. E o versículo seguinte explica como é que isto é possível, irmãos. Porque no versículo 14 ele diz mesmo: e sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Imagine a ilustração. Paulo está a dar uma ilustração. Ele está a trabalhar com uma parábola, digamos assim. A parábola do vestuário, não é? Ele tinha dito inicialmente: despivos, não é? Tirai de vós, joguem fora estas roupas. Quais roupas? Ele tinha falado da mentalidade dominada pela sensualidade. Ele tinha falado do comportamento que é agressivo, que é maligno, que destrói os relacionamentos. Ele diz: deitem fora isto. Esta roupa não é nem para guardar, nem é para lavar e deixar no armário. É para deitar fora. Queimem. Joguem fora, acabem com ela. Vistam-se de algo novo. E depois ele diz: e sobre tudo isto revestivos do amor. O amor é a peça final, não é? É a peça que completa o vestuário. É aquela peça que aparece mais. Podemos, sei lá, pensar. Talvez uma joia, não é? Depois de toda a roupa feita, põe-se aquela joia que vai dar o toque final que sobressai. Talvez seja um casaco de peles, enfim, seja o que for, alguma coisa que está por cima de tudo e que vai dar a definição final da apresentação. Ele diz: o amor tem que estar acima de tudo. Por isso ele diz: e sobretudo, ou seja, acima de tudo, antes de tudo, mais importante do que tudo, é preciso que esteja o amor. Nós já sabemos qual é a opinião de Paulo
sobre a superioridade e a importância do amor. Naquele trecho extraordinário de 1 Coríntios, capítulo 13, no início do versículo ele tinha dito: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Irmãos, não pode ser mais completo, não é? Jonathan Edwards, grande pregador dos Estados Unidos, teólogo, ele pregou 16 mensagens em 1 Coríntios 13. Acabou por dar origem a um livro de 400 páginas, é muito interessante, irmãos, riquíssimo, profundo. E ele no início, numa das mensagens, logo no início, olhando para estes primeiros versículos, ele mostra que os mais excelentes privilégios e as mais maravilhosas realizações sem amor não valem nada. São fúteis, vazias. Aquelas coisas mais sonantes que normalmente o homem valoriza mais, ele diz, elas podem existir sem amor. E se elas existirem sem amor, não valem nada. Os dons mais sonantes e belos, falar línguas, profecia, ciência, fé. As realizações mais marcantes e sacrificiais, dar os bens e dar a vida. Ele diz, perdem seu valor, passam a não ser nada, se não houver verdadeiramente amor. Fica evidente desta passagem, irmãos, que é possível fazer todas estas coisas sem amor. Nós podemos fazê-las por orgulho. Nós podemos fazer pela vaidade de sermos capazes, ou de termos um dom, ou de termos um talento. Nós podemos fazer para aparecer, para ganhar atenção, para que os outros possam olhar para nós e batam palmas. Nós podemos fazer por simples senso de dever, é a minha obrigação, eu tenho que fazer. Paulo diz que neste caso não vai ter valor. Lembramos sempre o eco das palavras do Senhor Jesus. Jesus falou no fim do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, que naquele dia, quando Ele voltar, alguns vão chegar a Ele e vão dizer, Senhor, nós em Teu nome fizemos muita coisa boa. Olha, nós pregamos, nós fizemos milagres, expulsamos demônios. Olha, nós fizemos. E Jesus vai olhar para isso. Não sei quem vocês são. Não os conheço de lado nenhum. Como, Senhor? Não sei quem vocês são. Vocês podem ter feito muita coisa. Relacionamento comigo vocês não tiveram. Amor, meu amor em vós, fazendo com que estas coisas acontecessem, não sucedeu. Portanto, com licença, deixe-me fechar a porta, que aqui para dentro estão só os que são meus. É possível, irmãos. Isto é sempre um alerta para nós. A carne humana, a capacidade humana, tem um grande potencial. Nós podemos fazer coisas fantásticas com os talentos que nós recebemos. Irmãos, há pessoas no mundo que não conhecem a Deus e que fazem coisas impressionantes e que montam organizações impactantes e que têm ONGs e multinacionais e etc. e tal, e não conhecem a Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor a sua misericórdia para que nós não caiamos nestes erros, fazermos uma série de coisas e nos iludirmos acreditando que estas coisas têm valor só por elas. Não têm. Paulo diz aos crentes em Colossos, olha, neste vestuário que vocês põem há uma peça fundamental que é final. É aquela peça que está acima de todas as outras e que complementa tudo. É o amor. É o amor. É o amor de Deus derramado em nós. E por isso, irmãos, tudo começa com um relacionamento. Vejam, irmãos, como a palavra de Deus é tão extraordinária, porque as coisas todas elas se unem. O que é que Jesus disse que era a base da lei? Ele disse, vocês querem viver aquilo que Deus pede? É muito simples. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Repara, e há uma ordem. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando o nosso relacionamento com o Senhor é verdadeiro, nós somos cheios por aquilo que é a graça e o amor de Deus. E estender esta graça e este amor aos que estão à nossa volta, irmãos, não vai ser um sacrifício, não vai ser um esforço,
Não vai ser uma luta atroz. Vai acontecer de forma natural. Vamos perdoar de forma natural e vamos deixar de lado. Porque por mais que naquela hora possa ser algo que nos magoa, nós ultrapassamos por causa daquilo que o Senhor fez em nós. Veja, nota aí o pormenor que ele usa. Ele usa outra ilustração, irmãos. São muitas ilustrações. Às vezes nós não percebemos que elas estão aí. Ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. Esta palavra é a palavra ligamento. Ele está a dar a ideia de ligamento. Sabe, o nosso corpo é feito de uma série de membros e os membros têm que estar juntos uns aos outros. E você tem uma quantidade enorme de ligamentos. Acho curioso. Às vezes os doentes chegam ao consultório com uma ecografia das partes moles e eu olho e digo assim, olha, você tem aqui uma ruptura no ligamento tal. E a pessoa fica assustada. Você pensava que ruptura de ligamento só os jogadores de futebol têm. Não, as pessoas normais também têm, não é? As pessoas no dia-a-dia também têm. Olha, está com esta dor toda, está com esta dificuldade em movimentar o seu braço, porque rompeu um ligamento aqui no ombro. Olha, não consegue levantar a perna porque rompeu aqui o ligamento no seu joelho. É por isso que as coisas não estão a correr bem. O ligamento, irmãos, une os membros soltos. Sem ligamentos, nós não conseguimos funcionar. Se o ligamento está rompido, por vezes o membro não consegue se mexer, a pessoa não consegue levantar o braço, não é? Não consigo pentear o cabelo. Pois, para mim não é problema, mas para muitas pessoas será. Porquê? Porque rompeu o ligamento do ombro, ela não consegue fazer o movimento. E Paulo, usando esta ideia, ele diz, o amor é o ligamento. É aquilo que nos une. Nós somos membros diferentes uns dos outros. Se não houver amor, não vai haver ligação no corpo de Cristo. Por outro lado, o ligamento que nos une, aquilo que nos faz estar juntos uns aos outros, é o amor de Jesus em nós. Que bonita imagem, não é, irmãos? Vocês valorizem acima de tudo este aspecto que vos une, que permite que vós sejam um corpo. E este é o vínculo, é o ligamento da perfeição. Uma nota aqui sobre isto. A Igreja Romana interpreta este versículo de forma errada, entendendo que de alguma maneira há aqui uma base para a salvação pelas obras, dando a entender que se as pessoas agirem nestas atividades com algum tipo de amor ao próximo, vão ganhar aqui, não é, uma possibilidade de serem perfeitos para a salvação. Absolutamente, lendo o texto no seu contexto, não é isso que o texto está a dizer. Esta perfeição aqui não tem a ver com a perfeição do indivíduo que ultrapassa os seus pecados e que o torna salvo ou em condições de estar junto com Deus. Não é isto que o texto está a falar. O texto está a falar sobre as características que devem existir na vida de um salvo, aquele que já foi salvo, características que são a ação do Espírito Santo na sua vida, são características que vêm de Deus para esta pessoa e que permitem que haja perfeição na unidade dos crentes. Que a ligação dos crentes na Igreja de Jesus possa acontecer da maneira que Deus deseja. Ou seja, que a Igreja caminhe para a perfeição nos seus relacionamentos. E notemos sempre que aqui, quando estamos a falar sobre todas estas características e o amor também, estamos a falar de algo prático, tem a ver com relação. Não estamos a falar de um sentimento. Não é um sentimento etéreo que nós temos uns pelos outros. Não, é amor prático. É amor que se manifesta neste suportar, neste perdoar, neste ser paciente, neste ser bondoso, neste ser humilde. E com isto, e termino aqui, irmãos, quero que os irmãos percebam mais uma vez como Paulo responde à heresia que estava em Colossos. Para os heréticos em Colossenses, o mais importante de tudo era o conhecimento. Por isso esta heresia é chamada de gnosticismo. A pessoa chegava à perfeição e crescia para a salvação através de conhecimento. Conhecimento oculto, conhecimento que só alguns tinham, só a elite tinha, e à medida que iam conhecendo cada vez mais, chegavam lá. Não é isto que Paulo diz que é o mais importante na igreja. Ele desloca a importância para o conhecimento. Irmãos, o conhecimento é importante, mas mais uma vez, conhecimento sem amor resulta apenas em vaidade, orgulho, cabeça cheia, achando que é mais do que os outros porque sabe mais. Sabe mais, mas não sabe se relacionar. Sabe mais, não tem o amor de Deus na sua vida. Não vale nada. Então, aqui ele explica que o mais importante não é o conhecimento, é o amor. E ele também está a responder à heresia que ali acontecia. O que leva a Igreja de Jesus à perfeição não é o conhecimento. Ela precisa de conhecer a doutrina, ela precisa de conhecer a palavra, ela precisa de crescer no conhecimento, mas o mais importante de tudo é que ela experimente
o amor do Senhor no seu coração, na sua vida prática e o manifeste àqueles que estão à sua volta. E a seguir, Paulo então vai nos dizer a característica que pode servir como base, aquilo que é uma espécie de orientação para as nossas decisões, para os nossos relacionamentos. É outra característica marcante da vida do cristão e é um versículo também chave para cada um de nós. Mas já não dá para hoje, irmãos, não é? A hora já avançou e nós já estamos no fim. Nós olhamos para este texto e ficamos maravilhados com a riqueza da palavra do Senhor. Que nós possamos ser cheios daquilo que é o amor do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos deixar que este amor realmente nos encante. Que nós possamos entender o quanto isto é valioso. E quando nós entendermos o quanto vale o Senhor para nós, as outras coisas perdem a importância, irmãos, e fica muito mais fácil nós nos relacionarmos, apesar das nossas dificuldades e apesar daquilo que acontece nos nossos contatos que podem não ser tão agradáveis, porque vamos ter, acima de tudo, a noção da preciosidade do Senhor para nós. E é por isso que eu convido os irmãos a cantarmos no fim deste culto. Precioso, precioso é Jesus para mim. Desejo a presença do meu Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Batendo Ele a porta do meu coração, humilde e paciente aguardou a admissão. No triste pecado otorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu terei no final futuro de glória na vida eterna. Feliz viverei já liberto do mal. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja habitar e mais com o Mestre se identificar. Com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Que precioso é ter o nosso Salvador presente em nossas vidas e desta forma poder viver desta maneira que a palavra do Senhor descreve. Nós agradecemos ao irmão pela sua participação conosco neste culto, pela sua visualização.
nós desejamos que a palavra do Senhor possa fazer efeito, frutificar no seu coração, que nós possamos ser aquele solo que, ao receber a palavra, deixa que ele cresça com raízes profundas e que acaba por dar o fruto que o Senhor espera que aconteça em nós. Que esta semana que estamos a começar possa ser uma semana de bênção na sua vida. Quer esteja mais fechado e confinado, quer esteja a sair e a ter a sua responsabilidade de trabalho, que aonde nós formos, nós possamos levar esta diferença, esta vestimenta de caráter que faz com que sejamos sal da terra e luz do mundo. Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos continuamente pela tua presença conosco e pela riqueza abundante da tua palavra. Ó Pai, nós queremos este vestuário, nós queremos estar revestidos destas características e que se manifestam de forma prática através da maneira como lidamos com os outros. Ó Pai, nós queremos que o amor seja este ligamento que une e fortifica a nossa igreja e também o elemento que sobressai em tudo aquilo que nós somos e fazemos. O teu amor transbordando para aquilo que alcança os demais. Abençoa cada um daqueles que participou neste tempo e que a tua palavra possa fazer o efeito em nossos corações. Abençoa-nos, Senhor, conforme nós precisamos. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.